Olá, eu sou Tainá Fonseca, empreendedora e idealizadora do Na Trilha das Minas. Este é o podcast que destaca a força e a trajetória das mulheres no empreendedorismo e na carreira em Sete Lagoas. Cada episódio eu recebo uma convidada especial para compartilhar sua história, desafios e conquistas, com o objetivo de inspirar e fortalecer outras mulheres que também querem trilhar os seus próprios caminhos. O Na Trilha das Minas é um projeto realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e da Prefeitura de Sete Lagoas. Aperte o play e vem com a gente! Oi, gente! O episódio de hoje é muito especial porque aborda um tema que eu sou, assim, fascinada, que é a fotografia, o mundo do audiovisual. Apesar da minha área ser bem diferente, eu sou, assim, uma entusiasta e eu queria trazer uma pessoa assim, muito especial que eu admiro bastante desde quando eu conheço o trabalho dela. Tem pouco tempo que a gente se conhece, mas nesse pouco tempo eu vi que você tem um olhar único assim para fotografia, com muita sensibilidade, que você traz coisas muito diversas e traz muito da sua ancestralidade também. E a convidada de hoje é a Larissa Castro. Pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco de você. Obrigada por você ter me chamado. Quando você falou assim, não, vou te chamar pra fazer um podcast, eu falei assim, gente, tá, né? Uma coisa nova, assim, gostei, achei legal. Mas eu trabalho com fotografia desde 2014 e foi um movimento, assim, meio louco na minha vida, né? Tipo, eu tava saindo daqui de Sete Lagoas e foi um processo, assim, meio louco na minha vida, porque a gente tá com 17 anos de idade, a gente não sabe pra onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer. E aí, nessa época, eu decidi sair e ir pra BH, fazer faculdade, publicidade e propaganda. E nesse meio tempo, amiga, muita coisa aconteceu na minha vida, assim. Tipo, como eu não sabia direito em qual área que eu ia firmar, eu tinha alguns vislumbres, assim, e precisava sobreviver, né? Então, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi o Oiapoque. Aí, juro, eu trabalhei lá, tipo, quase 1 ano e meio, e começou a ficar, tipo assim, muito sobrecarga pra mim e tal, porque eu revezava com faculdade. E ainda trabalhava de garçonete no Amsterdã Pub, que era um pub, assim, que tinha lá em BH, pra eu, tipo assim, me desembolar, né? Pagar aluguel, essas coisas, assim. E nesse meio tempo, o que acontece? Eu tava fazendo publicidade, propaganda, minha mãe ganhou uma câmera. Olha, fotográfica. Que coisa, né? Como que as coisas acontecem? Como que são as coisas? E aí, no que ela ganhou essa câmera, ela não ficou mexendo muito, eu comecei a mexer, levei pra BH, comecei a desembolar, né, na fotografia ali, assim, de pegar e ficar querendo conhecer, sabe? E esse foi o seu primeiro contato com a câmera? Foi assim, quando abriu sua mente que era uma possibilidade de ser um trabalho pra você? Eu tinha 2 preocupações, assim, que era tipo, o que eu vou fazer da minha vida e como que eu vou pagar meu aluguel. E com 17 anos, né? Tá tudo certo. Tá tudo 17 certo. Anos, a cabeça da adolescente já tava caótica, assim, né? já tava assim. Mas, quando, assim, começou com vídeo, amiga, na verdade. Eu era criança e eu gostava de ficar editando o Movie Maker. Então, a primeira lembrança, assim, que você tem com esse contato com o audiovisual foi da infância? Foi da infância, assim. Eu gostava de pegar, fazer... Porque meu tio gostava de tirar foto. Eu via aquela referência nele, dele registrando a família e tal. E eu, criança, gostava de fazer vídeos e colocar imagens, colocar... sabe? Lembranças e fazer uns filmes de terror também. Olha, gente! Era essa a minha vibe. Então, depois eu fui ficando mais velha e tal. A gente esquece, né, dessas coisas que a gente gostava, assim. Verdade. Mas depois eu tive esse lance, né, de eu ter pegado a câmera da minha mãe, começado a mexer. Resgatou essas lembranças, memórias. Comecei a resgatar isso. E eu acho que foi de uma forma, assim, gostosa até. Porque começou a me tirar de trabalhos que eu tava ficando muito exausta, sabe? Mas eu ficava cansada também, tipo, mas eram um outro tempo, né? Tipo assim, muito menos horas do que normalmente eu trabalhava. E assim, a gente sabe que Sete Lagoas é bem perto de BH, mas mesmo assim a gente tem um choque cultural, né? Quando a gente chega lá, a cabeça da gente, assim, explode, são muitas possibilidades, pessoas diferentes. Como que foi pra você essa experiência de mudar de uma cidade do interior pra uma cidade capital? Como que isso impactou na sua vida, na sua visão de mundo mesmo? Sim.
Então, foi chocante, assim. Eu vivia num mundo muito, assim, mais contido. Eu acho, pelas minhas experiências mesmo, e porque eu comecei a namorar muito nova, né? Então, meio que eu ficava com a cabeça meio que fechada no mundinho. Eu não tinha tantas noções, assim, tanto política, quanto de me entender quem que eu era, o que eu gostaria de ser, como eu gostaria de me expressar, tanto fisicamente quanto em trabalho. Eu não fazia ideia, assim. Tipo assim, vou ir e vou descobrir, sabe? E chegou lá, minha filha, até um ônibus. Eu segurando o ônibus, eu já achei aquilo emocionante, porque os caras lá correndo. E a primeira né? vez que a gente pega metrô, gente. Não, chocante. É surreal. É. Parece que é bobagem, mas é surreal. Surreal. E assim, eu fui abrindo mais a mente, né? Em questão de trabalho também, em questão de referências de pessoas, né? Trajetórias, de abrir a mente, assim, de tipo, poxa, eu posso chegar num lugar maior, melhor, porque a gente tem nossas crenças limitantes que falam assim, não, você sabe, você vai ficar só nesse lugar, né? Você não pode se expandir, você fica mais... E faltam referências, assim, é importante esse trabalho que a gente tá fazendo também, até para outras meninas terem essa referência de que é uma possibilidade, porque às vezes a gente não sonha com algumas coisas porque a gente acha que aquilo nunca vai chegar pra gente. Nunca vai chegar. Então, quando a gente vê essas histórias compartilhadas, é muito importante pra gente se enxergar ali e ver, não, isso aí é uma coisa que eu faria. Ainda mais quando você era muito nova, 17 anos. A gente com 17 anos, a gente não tem ainda uma noção do que a gente quer ser da vida. E também não é injusto a gente cobrar isso da gente mesmo, né? Assim, a gente pode ser várias coisas, né? Tá tudo bem, assim. E tem algum momento, assim, que foi um marco pra você decidir realmente que não, é isso que eu quero fazer, é com arte que eu vou trabalhar, com fotografia, com audiovisual? Uma chave, assim, que você virou na sua cabeça. Como que foi? Sim, então, até mais ou menos, se eu não me engano, 2017, 2018, eu vivia assim, eu não acreditava muito no meu potencial, eu gostava do que eu estava fazendo, eu sentia limitações por não ter tanta grana pra investir em equipamento, essas coisas. Eu comecei com uma T3i e foi com ela que eu trabalhei a maior parte da minha vida. E fui fazendo assim, suco, sabe? E tentando, mas a gente nunca acha que tá boa o suficiente e etc, né? Mas o que eu percebi? Que quando foi chegando próximo da pandemia, tudo parou. Eu não podia sair pra rua pra fotografar, pelo menos dentro do nicho que eu estava trabalhando na época. E nessa época você estava ainda trabalhando... Tentando nivelar com 2 empregos, Július. Porque eu não acreditava em mim. Eu falava assim, caramba, eu não vou conseguir sobreviver de fotografia. E uma coisa que eu sempre fazia era sucatear meu preço também, por não acreditar, né? Então, assim, foi uma longa jornada, está sendo uma longa jornada de retomada de mim mesma, assim, de falar assim, poxa, eu posso, mesmo eu sabendo que esses equipamentos e tal são insuficientes, mas o que eu posso fazer, sabe? Então, eu acho, assim, que é uma jornada difícil, mas deu a pandemia, o lugar onde eu trabalhava, eu trabalhei em agência de publicidade, chegou um momento que eu falei assim, não vou trabalhar mais lá em BH, porque tava desgastando o meu mental, assim, e eu entendi que eu queria ter o meu tempo. Porque eu tenho déficit de atenção, eu tenho algumas questões, assim, que o meu tempo é diferente. Entendeu? Então, assim, eu decidi que na pandemia, depois que saísse a pandemia, eu ia trabalhar somente com fotografia e eu ia tentar confiar mais em mim. E, tipo assim, tá dando certo desde então, tenho sobrevivido de fotografia 100%, e é uma coisa que, tipo, pode algumas pessoas falar assim, nossa, não, achava que Larissa já tinha isso bem firmado. Não, eu não tinha isso bem firmado. Isso está sendo uma transformação a cada dia, de acreditar e falar assim, poxa, eu posso estar em lugares diferentes, posso estar em lugares melhores, assim, não em questão de melhor, de estrutura, não, é de acreditar que eu posso ser alguém que eu me admira, né? Sim, e também a parte de que a gente tem que se enxergar, muitas das vezes, quando a gente empreende, né? Que é um empreendimento. É um empreendimento. Como um CNPJ mesmo, uma empresa. Isso. E a empresa, ela tem que ter gestão de várias áreas, né? Você tem a humana, que seria você consigo mesma, a sua evolução, a questão técnica.
Mas e as outras áreas também? Como que eu vou mostrar meu trabalho, gerar valor nele? São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa questão de, eu vou cheguei até aqui, e às vezes a gente quer desistir, e é natural, acontece isso. Todo mundo que empreende chega num momento assim, nossa, acho que não vai dar certo, mas a gente tem que continuar e se apegar nessas coisas. Não, é uma empresa. Quais áreas eu tenho que focar agora? E como que você lida com isso? De separar a pessoa da empresa? Porque trabalhar com arte é uma coisa bem intensa, né? A gente quer mostrar o máximo da gente ali, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir separar essas duas coisas. Amiga, você tocou num assunto que eu acho que foi uma das questões mais difíceis da minha vida toda, dentro da minha carreira, dentro da minha vida pessoal, porque eu sempre tive referências meio assim, digamos assim, exageradas para o cenário comercial ou assim, para as pessoas no modo geral, assim, de como eu me expressava, né? Algumas coisas, né? E tem várias vertentes que a gente tem dentro da gente. Então, assim, eu já dancei dança do ventre muitos anos, eu já trabalhei com performance e arte, de colocar o meu corpo na arte, e algumas coisas não se conversam dentro do empreendedorismo. Então, assim, isso foi uma coisa, assim, muito difícil pra mim. É aquelas dualidades, né? Xerém e Larissa, e aí? Né? Como é que é isso, assim, pra você? Então, assim, o que eu percebi coloque um pouco da sua essência sem perder o seu profissionalismo, né? Então, é uma construção difícil e que a gente tem que pisar em ovos, tem que estudar sim, porque senão você, digamos assim, você sai do jogo, entendeu? Mas eu acho que é esse o seu diferencial. Você coloca a sua autenticidade no seu trabalho e é isso que deixa eles únicos, sabe? Diferente. É uma coisa que eu, de fora, notei, assim. Eu que sou uma pessoa leiga, gosto de estar aí no meio do audiovisual, mas eu vi, assim, muita diferença no seu trabalho. Então, comecei a pesquisar mais sobre você e vi que tinha toda essa diversidade de artes, de forma de se expressar. Você é uma pessoa muito autêntica e você coloca isso no seu trabalho. E isso é muito legal. Mas ter o equilíbrio, igual você falou, né? Às vezes não é muito fácil. Porque assim, você pode decidir ser 100%. Você é 100% artista aqui dentro de uma linha mais ousada. Mas a gente tem as nossas inseguranças se a gente vai conseguindo pagar o nosso aluguel no final das contas. Então, assim, tem diversas formas que pode sim dar certo, mas até então eu tava tentando equilibrar isso dentro do meu empreendedorismo, e eu decidi que até então eu iria investir no meu empreendedorismo, né, que é onde eu coloco minhas coisas, minhas fotos, tento colocar meu trabalho, e eu sinto que, tipo assim, em breve isso pode ser que mude, pode ser que traga alguma outra característica sem perder essa trajetória, né? Mas é um caminho longo, né? Então, você já tem essa trajetória de vários anos na fotografia. Me conta aí um projeto que você fez, que você falou assim, não, esse projeto, ele me mostrou que é realmente isso que eu quero fazer pra minha vida. Assim. Que me marcou, vou falar assim de coisas que me marcaram, assim, que foi quando me deu a louca, assim, eu vou lá pra Brasília, pra Marcha das Mulheres Indígenas, eu vou pra lá, aleatoriamente. E aí eu fui pra esse evento e tudo mais, não conhecia ninguém, fiquei no meio de várias etnias lá que eu não fazia ideia, nunca tinha tido contato, assim. E aí lá eu tive uma experiência fotográfica, imersiva, participei dentro da grade lá dos fotógrafos oficiais também. E assim, acabou que aquilo foi tão profundo pra mim, tá? Tanto espiritualmente, eu fui acolhida pelas meninas Puri, depois eu descobri que eu tinha ancestralidade Puri. Nossa, então, assim, muita coisa aconteceu, então esse trabalho foi muito legal. O projeto, assim, que eu sinto que teve um impacto grandioso, assim, na minha vida, foi o projeto do Congado, né? Falando aqui do Congado de Sete Lagoas, que trouxe não só o Congado, mas Moçambique, o Congado, né? Porque a gente, às vezes, não entende muito bem como que é esse contexto, né? E eu sempre tive ligação com o Congado desde a infância, né? Eu tenho familiares que iniciaram grupos aqui de Congado, lá do Garimpo também, sabe? Então, assim, eu tive essa conexão desde cedo. Quando eu era meio que adolescente, assim, eu tive uma conexão espiritual que eu não sabia, porque eu era, sabe, aquelas adolescentes que não acreditam em nada e tal.
E aí um dia, assim, na porta, assim, eu comecei a chorar. Eu não entendi aquilo, aquela emoção, aquele, sabe? Enfim, era a Folia de Reis. E aí, o pessoal lá do Beco do Repolho, eu acho que eles, né, sabendo desse envolvimento comigo também, de estar sempre lá, meu pai sempre me levou. E aí eles me convidaram, olha, a gente tá com um projeto, né, e eu queria que você fizesse. Aí eu fiquei assim, vamos, bora. Eu nunca tinha feito um documentário, tanto é que dá pra perceber, assim, né, mas assim, foi uma experiência desafiadora, foi algo muito legal pra mim. Eu senti que foi muito importante para as pessoas que estavam lá e para quem se interessa pelo assunto, assim. Então, nós fomos em várias cidades aqui perto, fomos nas casas de pessoas assim, muito importantes, conseguimos entender, expressar quais que são essas pessoas, por exemplo. Tem o rei, tem a rainha, como que funciona, os sons, cada som tem ali uma pegada, tem um lamento, tem uma leitura, entende? Então, eu acho que assim, foi um projeto muito bonito e que eu acho que vale a pena quem não assistiu, assistir e valorizar, né, a cultura de Sete Lagoas, a cultura do Congado, do Moçambique, né, que é muito linda, muito forte. E quem quiser assistir, tá em quais plataformas? Tá no YouTube, e isso tá no YouTube tanto da Associação dos Congadeiros, quanto no meu YouTube, na minha página do YouTube, que é Larissa Castro Fotos. Isso é muito foda, porque, querendo ou não, quando você vai fazer um trabalho documental, você tem que fazer uma imersão ali no ambiente. Você tem que ter um contexto, você tem que entender e até mesmo respeitar bastante ali aquele espaço. Então, como você já vinha ali daquele contexto, a sua visão ali pro trabalho vai ficar muito, muito especial. E as pessoas também vão se sentir muito mais à vontade também, né? Assim, é difícil, assim, porque... desculpa te... Não, acho que isso... Mas, assim, pra mim, por mais que eu estivesse por dentro, eu não estava tão imersiva. Então, pra mim, foi conhecer muita coisa, foi aprender muita coisa, foi entender essas conexões, entender dessa mesclagem, né? Dessa cultura que vai se mesclando, né? E de misturar também essa cultura católica também com essa cultura que foi trazida, né? Dos escravos. Então, assim, é bem complicado você falar de Congado e não falar da história do Brasil, da história da cidade, por que esses grupos estão onde estão, por que tem essa fé, por que tem essa conexão, esse compromisso, né? E do porquê das roupas, do porquê, né? Porque tem ali aquela do cumprimentar, chegar a pedir licença, dos ritos, os símbolos, né? Então, assim, não é, tipo assim, você tá vendo ali a procissão passando, você não sabe, você não entende o contexto. Hoje em dia, você encontra, né, algumas igrejas que barram até hoje o Congado de entrar. Então, assim, pra você ver, vem de um contexto muito difícil, né? Onde as pessoas não podiam se expressar, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vê hoje é reflexo de muita luta, de muito trabalho, né? Então, assim, como a gente tá dentro desse contexto racial que mistura, né? Branco, religiosa também. Então, assim, é isso. Eu acho que é interessante a gente se observar, entrar dentro dos lugares e entender. Não é só assistir, achar bonitinho, tirar a foto. Poxa, como que começou, né? E assim, você disse que você tem uma herança cultural mesmo, uma herança ancestral muito rica. Como que essa herança, ela reflete aí no seu trabalho, na forma como você monta seus projetos, aceita os seus projetos? Porque eu acredito também que algumas coisas você não aceite fazer, né? Que eu tenho certeza, né, na verdade, que alguns trabalhos você vê e fala, não, isso não combina com a minha essência. Sim, e como que você lida com essa parte? Assim? É bem difícil porque a gente, a partir do momento que tem a questão projeto e a questão ali do empreendedorismo, a gente tá ali vendendo nosso serviço, né? Às vezes a gente vai lidar com um tipo de pessoas que a gente não conhece. Eu não tô conhecendo quem é a pessoa que eu tô atendendo. Mas no projeto,
é o momento da gente ter a nossa liberdade de expressão e com toda certeza eu vou me colocar e estar dentro do que eu acredito politicamente, dentro do que eu acredito que faz mais sentido com o que eu prego no meu corpo, na minha alma. Então, assim, essas expressões, elas são bem sutis. Talvez ali numa trilha sonora, talvez ali num posicionamento, numa puxada, sabe? Dentro desse cenário comercial, ele vem sutil, ele vem trazendo pessoas, não só pessoas padrões, né? Então a gente tem que ir quebrando essas camadas, assim, como a gente pode ir sobrevivendo e tentando viver bem, né? Então, assim, como que eu posso viver bem com isso? Trazendo pra dentro do meu trabalho, trazendo dentro do meu contexto. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que fica se mesclando, né? Essas heranças. E hoje você compartilha muito sobre questões místicas. Em que momento você começou a estudar sobre esses temas e começou a pensar em trazer para dentro da sua arte, dos seus trabalhos? Então, foi meio que... sabe a época que eu falei da virada, assim, que tipo assim, nossa, 2019, 2017, 2018, 2019? Foi essa época, foi tudo junto. Veio essa conexão espiritual comigo. Eu não sabia muito bem o que me batia ali, mas eu sentia que minha vida ia mudar a partir dali. Eu fui num ritual de ayahuasca, e aí a partir de lá, eu saí com a mente um pouco mais aberta, assim, para várias coisas. E a partir daí eu comecei a trazer para dentro do meu trabalho. E foi isso que me ajudou a entender para onde é que eu queria ir. Porque a gente fica louca. Ai, pra onde é que eu vou ir? O que que eu vou investir? O que que eu vou fazer da minha vida? Ai, será que eu vou fazer só isso? Ah, será que eu vou ser terapeuta? Ah, será que eu vou ser dançarina? Sabe? Assim, a gente fica louca. E pra entender como que meu trabalho... Quem sou eu a partir dali? Sabe? Eu não queria ser só um trabalho... Sabe? Porque fotógrafos você vai encontrar em muito lugar. Sabe? Então, assim, como que eu posso fazer isso? E pra onde é que eu quero ir? Foi a partir desses encontros. Não é algo tipo, religiosidade. Não, é algo de tipo espiritual pra mim, pra entender meu caminho, pra entender... Uma ferramenta de autoconhecimento. De autoconhecimento, assim. Então, nesses contextos, que eu fui entendendo esse papel da ancestralidade, que eu fui entendendo... Você começou a buscar mais sobre esses assuntos, a estudar. Isso. E aí, refletiu no projeto, refletiu... eu saí daqui de Sete Lagoas, na época eu tava aqui, fui lá pra Luz, que é um triângulo mineiro, pra ir na casa da minha bisavó, pra entender de onde é que eu saí, né? E assim, e tudo isso fazendo esses processos imersivos espirituais e que foram se refletindo no meu trabalho. Exatamente. E você consegue perceber o impacto que você traz na comunidade quando você trabalha com esses projetos, como do Congado, como a capoeira, ou qualquer outro tipo mais cultural, mais religioso? Eu entendo que é esse retornar para casa, sabe? Porque a gente quer sempre expandir, quer, né? Eu quero ir para BH, eu quero, sei lá, ir para o Rio de Janeiro, eu quero fazer alguma exposição fora. E a gente esquece que nós viemos, né, de Sete Lagoas, que tem uma cultura rica aqui, que tem pessoas valiosas, que tem histórias que podem se perder, né? Então, assim, eu acho que é esse retornar para casa, retornar para a essência. O que eu posso deixar de útil para minha cidade? Devolver também para a comunidade. Devolver. Isso, né? Porque faz parte de quem você é. Então, o que eu posso trazer, assim, como que eu posso até presentear, sabe? Ser essa útil. minha herança. Ser útil de alguma maneira, né? Porque a gente tem que entender que que existem vários contextos e como que eu posso ser útil? Como cada um de nós podemos ser úteis, assim, dentro desses contextos, né? Então, eu acho que trazendo essa conexão de cultura, história, de onde eu vim. Então, o que eu posso fazer de útil, né? Eu sei que isso é o mínimo e que tem muita coisa, né, que nós podemos fazer, mas eu acho que foi um passo, né? Eu acho que foi algo, por mais que eu fui convidada, por exemplo, nesse do Congado, eu dei tudo de mim para que pudesse ser legal, né? Então eu acho que é nesse sentido de tipo, poxa, o que eu sinto que a cidade falta, sabe? Sim, e agora eu tô sentindo que tá rolando uma efervescência maior, entendeu? Então eu acho que é isso. Se cada um pensar, poxa, eu sou importante para minha cidade, para o meu contexto, para a cultura local, ou
assim, simplesmente quero me expressar, você já tá sendo muito útil, Sim. entendeu? Então é nesse sentido de não se reprimir, não se limitar, de se colocar pra fora, não permitir que até mesmo comentários de familiares, né? Que às vezes limitam a Como que foi pra gente. vocês, pegando o gancho da questão da família? A família, Sim. ela entende o que você faz? Ela, em algum momento, ela te deu esse suporte ou ela foi assim mais resistente com a sua escolha? Então, no início, quando eu fui pra Belo Horizonte, foi muito difícil pra minha mãe desgrudar. Assim, ó, ela vai morrer em Belo Horizonte. Tipo assim, meu Deus. Mas ela foi entendendo, assim, e eu acho que o que mais foi difícil, assim, pra eles, assim, foi, poxa, quem que é minha filha, né? Agora eu tô descobrindo quem ela é, e sempre me apoiaram nas minhas faces, no que eu quis ser, né? Por mais que às vezes, né, não fala assim, nossa, eu acho isso desnecessário. Eu falo assim, mas eu acho necessário. Então, assim, eu acho que eles aprenderam a me entender dentro desses contextos, assim, né? Tanto do lado B quanto do lado A, assim, sabe? Então, e o meu pai, ele é da comunicação. Então, assim, ele trouxe muito desse jogo meu, desse molejo, dessa facilidade pra falar, sabe? Minha mãe também muito boa na comunicação. Ela é muito boa com vendas. Hoje em dia eu estou pedindo ajuda pra ela, assim, pela misericórdia, mãe. Então é nesse contexto, assim, desse apoio mais moral, assim, de tipo assim, poxa, vai lá. E no apoio inicial que eu peguei a câmera emprestada da minha mãe pra começar. E ela, tipo assim, poxa, a menina levou embora a minha câmera, eu levei. E ela nunca, sabe, achou ruim disso, assim, né? Então, dentro desses contextos, tipo assim, minha mãe me achava meio louca, assim, tipo, nossa, que loucura que é essa, que exagero que é. Não, que é isso? Esse povo meio semi-nu, que é isso, Larissa? Você tá indo pra Brasília? Toma. Ela aceitou, acho que ela entregou pra Deus. Ela falou assim, bora. E hoje em dia me apoia. Ai, que legal. E assim, quais são os seus planos daqui pra frente? Você tem algum sonho, algum projeto? Assim, nossa, eu quero muito fazer isso ainda. Então, a gente, na hora de falar desse tipo de coisa, a gente sempre pensa assim, como eu posso inovar? Como eu posso melhorar? Atualmente, eu estou preocupada em sobreviver, viver e trazer o meu trabalho algo mais consistente, ser levada mais a sério para conseguir, de fato, entregar mais coisas, sabe? Então, assim, eu pretendo trazer pessoas, parcerias, de contextos diversos. Não é só, eu acho que sozinho, eu acho que é muito pouco, sabe? E eu tenho um contexto, eu tenho também meus privilégios, sabe? Eu quero conversar com mais grupos, com mais pessoas que eu já convivo e trazê-las pra dentro, sabe? Tipo assim, vamos compartilhar, vamos fazer isso. Então eu tô dentro desse movimento de parcerias, de conexões, sabe? De entender os contextos, de entender pessoas que têm vontade e pensamento que confluem como o meu, pra gente se tornar mais parceria, porque nós estamos vivendo num mundo de várias ansiedades, de vários contextos. Eu sinto que a gente fica muito sozinho, sabe? Tem que se preocupar com aluguel, tem que se preocupar com várias coisas. E eu não quero que as pessoas se sintam abandonadas, como às vezes eu mesma me senti. De, tipo assim, pra onde que eu vou? Como que eu posso começar? Então, assim, tanto nessa questão de projetos, eu pretendo trabalhar com pessoas, com parcerias, com pessoas que estão iniciando também, querem aprender um pouco, eu poder compartilhar o que eu sei, né, de uma forma mais fluida e dar oportunidade para quem ainda não tá dentro desse caminho de se comunicar, né? E eu acho muito legal isso que você traz de forma muito natural no seu Instagram. Esses temas, esses tópicos, a gente não pensa, né? Ela quer vender a arte dela, a fotografia, mas ao mesmo tempo ela traz a conscientização e também como que, por exemplo, eu tô aqui na minha casa, quero tirar uma foto. Como que eu vou saber me posicionar na frente da câmera? Você traz dicas. Sim. Eu acho isso muito legal. E você faz isso de uma forma muito espontânea e de uma linguagem muito fácil, assim. E como é que é isso pra você? É uma coisa que você faz realmente natural? Acordei, eu acho que eu preciso dar essa dica. Ou é uma parada estratégica que você faz ali pra poder criar uma conexão com o seu público? Então, o que acontece? Primeiro, a gente
como estamos nesse caminho de empreendedorismo, nós temos que ser muitas, né? É ali no momento da captação, tem a edição, tem a questão dos clientes, né? Que você tem que responder, se você não responder, né? Tchau. Tem a questão dos projetos que a gente, né, tá em busca, porque quer se expressar, porque quer que é o momento da liberdade, né? Tipo assim, não, vamos lá. Eu decidi que eu ia começar, porque eu já sou aparecida, né? Eu já boto a minha cara, assim, adoro aparecer. Eu falei assim, não, poxa, já que eu adoro aparecer, eu vou fazer isso de uma forma que vai gerar um conteúdo legal pro meu Instagram. Eu preciso de vender, eu preciso ser útil, as pessoas precisam receber algo legal que sejam pra elas. E na hora que eu vou fotografar, isso também vai ajudar a cliente a se soltar. Tipo assim, olha, dá uma olhadinha naquele vídeo e tudo mais. E no questão, isso em questão estratégica, né? De tipo, de fazer um conteúdo, de entregar um conteúdo, de ser útil o conteúdo. Mas não é só isso. É tipo assim, eu penso que todas nós, na maioria das vezes, somos inseguras pra se expressar. Então eu tento fazer isso de uma forma leve, sabe? Deixa eu passar as dicas que eu vi que dão certo pra mim, que eu já sou parecida, pra uma pessoa que tem dificuldade. Então, pra levar essa autoestima, pra trazer essa conexão, então eu tento ser eu mesma lá, faço minhas caras, minhas bocas, e dá certo, assim. Não, você identificou uma dor que é do seu público, do seu cliente mesmo. Isso. E você conseguiu contornar isso de uma forma muito leve. Nossa, eu adoro ver essas dicas de foto. Faça mais, por favor, mais vídeos. Pretendo. E assim, eu acho que você se dá super bem. Você ficou falando sobre ser útil, mas eu acho que as pessoas precisam de você, de verdade, assim. Você não precisa ficar também nessa pressão Me de cobra, amiga, me cobro. Não, porque as um pessoas, contexto. elas precisam sim do seu trabalho, de você. Então, também ter essa valorização também, assim, do seu trabalho. Assim, é incrível o seu trabalho, eu sou fã. Ai, amiga, obrigada. Tá sendo uma terapia isso aqui, porque, assim, sinceramente, é igual eu falei antes, assim, é um processo de sair de crenças limitantes, de achar, poxa, acho que eu sou insuficiente, né? Muitas vezes a gente se acha, assim, tanto, né, em contextos de autoestima, e que essa autoestima vai se resbalando no trabalho, nos relacionamentos. Então, assim, por isso que eu gosto de abordar essas temáticas pra mostrar pras mulheres que são incríveis, que elas são realmente incríveis. Então, não é só chegar lá e virar e falar, ai, você é incrível. Não, eu quero que você sinta que você é incrível. E a autoestima, ela tá diretamente ligada com o trabalho. Porque geralmente as mulheres, né, que se sentem menos, né, menos suficientes ali, elas também têm medo de arriscar. Muito. Porque elas acham que elas não vão ser capazes, né? E pegando esse gancho aí sobre a questão de se sentir suficiente, que dica que você dá pra quem quer começar nesse universo aí da fotografia, que acha assim, eu não tenho talento suficiente, eu não vou começar, eu não acho que eu tenha visão, eu não acho que eu tenho um equipamento bom. Que dica que você tem pra dar, assim, pra essas pessoas que estão querendo aí se aventurar? Tira muita foto. Pega, é prática, não tem como. Por quê? É nesses momentos que você vai entender quais são os desafios de estar com a câmera na mão. E é isso que vai te dar uma tranquilidade pra trabalhar com isso. Então, assim, pega e é prática, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você já tem um olhar muito lindo. Eu vejo essas postagens e eu falo, tá vindo aí. Vem aí, sabe? Então, eu já identifiquei isso antes de você me falar. Por quê? Você tem um olhar. Então, assim, para as pessoas que querem, essa vontade de olhar as coisas, ser observador, observadora, e, sabe? E é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, porque às vezes eu vejo a vida tão rápida, assim, por ter essas questões, né, cara? Mas, assim, respira fundo e no vamos ver. Entendeu? Já teve dia que o flash parou, eu tive que me virar. Já teve dia que do nada, igual... esses dias agora, foi o muro das lamentações. Que minha câmera simplesmente deu um erro. Então, assim, você tem que estar nesse desembolo. Deu errado, como que eu posso resolver? Igual no pub, deu ruim o negócio da luz. Eu tive que usar o flash da câmera e eu falei, vai ficar feio. Mas eu fui assim mesmo. O importante é registrar, então bora. E isso pra dentro de fotografia de, né, eventos, né, uma dinâmica mais rápida, né? Então, pra cada nicho, você vai exigir um pouco de você. Na questão técnica, botar a cara no sol, pegar o máximo de coisa. Eu fazia muito evento gratuito, eu fazia muito evento pra
Criar um portfólio. Criar também. um portfólio e entender qual nicho que eu ia gostar de ficar. Fazer uma grana também, para comprar mais equipamentos, para investir. Então, assim, é você ir pensando, olha, o que eu tenho hoje em mãos? Eu tenho um celular. Beleza. Então, tira a foto do celular. Vai juntando uma graninha. Qual que é a câmera? Beleza. Então, eu acho que é isso. Quer começar nesse universo? Faça as histórias que você quer contar. Por mais que não sejam, né? Tipo assim, e aí? Bota a cara no sol e vai. Tá? Eu acho que é isso. E pra finalizar, essa pergunta é uma pergunta mais pessoal. Teve algum momento, assim, que durante seu trabalho ficou marcado, que você nunca vai esquecer, que te tocou de uma forma, assim, que você virou outra pessoa, que foi uma chave que virou na sua cabeça, assim? Olha, eu acho que quando eu comecei a fazer registros, não só comerciais, e que foi o momento que eu percebi que eu poderia transformar a vida das pessoas com um olhar fotográfico, com um olhar audiovisual, criar uma memória. Então, assim, eu acho que é nesse sentido do não palpável, sabe? Que eu acho que é útil, assim, que legal, sabe? Algum depoimento que você recebeu ali, de alguém, um já momento recebi. Especial ali. Não, eu já chorei. Esses dias agora, eu vou dar um exemplo desses dias. Eu tinha feito um ensaio de uma moça maravilhosa, gente boa pra caramba, uma bruxona, ela é terapeuta, ela mora lá em Belo Horizonte, ela trabalha com isso já há um bom tempo. E ela fez um depoimento que mexeu muito comigo, assim. E ela falou tanto que ela conseguiu se colocar, que ela tinha dificuldade. Ela não tinha fotos da adolescência, da infância, e que ela decidiu já na fase adulta fazer um ensaio fotográfico e que aquilo, tipo, devolveu pra ela aquela vontade dela se colocar, sabe? De se posicionar. Então, eu acho que nesse sentido de transformação e que me tocou, sabe? E também pessoas que ficaram muito felizes com o resultado, com a memória, né? Igual familiares meus também que puderam... Nós tivemos essas trocas e que eu falei assim, não, vou levar amizades, que do nada eu falei assim, eu tô levando a câmera aqui, tirei foto de um aniversário. E falei assim, amiga, não acredito. Então, assim, eu acho que é nesses encontros, nesses sorrisos, nessas memórias, assim, que eu acho que impacta bastante a gente. Ai, nossa, tô muito feliz. Aquela bem... Muito obrigada, de Obrigada. verdade, por você ter cedido esse seu tempo. É tudo muito corrido, ela veio de BH, a gente custou achar uma data. Quando eu podia, ela não podia. Quando ela podia, eu não podia. Ou a gente tava doente, porque a gente sempre fica doente, tem sinusite, rinite, e tem que estar com a voz boa pra gravar. E ela tá doente hoje, gente, eu tô muito feliz. A gente Conseguimos, mesmo com a voz de pá. ter essa troca, esse encontro muito especial. Muito obrigada. Bom te conhecer melhor também, que a gente se conhece aí de trombadas, rolês. Isso, bem garotas. Eu já vi o potencial aqui na nossa troca. Sim. Mas eu tô muito feliz mesmo de você ter topado esse projeto e de ter sido entregue aqui para compartilhar a sua história. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com ela, né? Nossa, é maravilhoso, gente. Eu tô muito feliz de verdade. E para quem quer te acompanhar, quais são suas redes? Como que solicita um orçamento com você? Larissa Castro Fotos, tá, gente? @Larissa Castro Fotos. Você pode colocar, que eu tô zoando. Pode colocar aqui. Pode me acompanhar no Instagram, tá? Em breve vai sair um site. Demorou, né? Assim, demorou bastante. Mas vai sair site, tem o YouTube, né? Também, Larissa Castro Fotos. E acompanha aí meus projetos próximos aí. Quem sabe o próximo você não tá comigo. Sabe? Né? Obrigada, gata. Valeu. Esse foi mais um episódio do Na Trilha das Minas. Para acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos exclusivos, segue a gente no Instagram, @Na Trilha das Minas. E também não esquece de seguir o podcast no Spotify e se inscrever no nosso canal do YouTube. Obrigada por estar com a gente e nos vemos no próximo episódio.